Legal essa música, né? É, eu não conhecia. De uma moça chamada Kel Smith, Mudei. Bom, essa vai ser a nossa trilha inspiracional no dia de hoje. E a gente vai falar sobre ordem. Eu sou o Cid Moreno e você está no canal Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Ordem, o que é ordem? Ordem é uma regra? Ordem é um princípio? Eu creio que sim, ordem é um princípio, né? Onde se fundamentam muitas coisas. E o que é ordem? É organização, né? É um arranjo, são normas, são diretrizes e por aí vai. Existem ordens de templários, ordens seculares, mas não é esse o caso. Estamos falando de ordem. O universo ele é construído através de uma ordem. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra que somos nós. Existe uma ordem nisso tudo, ordem cósmica, ordem universal. Já pensou se fosse uma zona completa aí? Deus não age assim. Deus faz as coisas com fundamento. No primeiro dia da criação, no segundo e por aí vai. Os dias anteriores serviram de base para que as próximas etapas fossem sustentadas. Nós temos o nosso corpo, o que dá sustentação é o sistema ósseo. E por aí vai. Ordem. Às vezes a vida da gente fica uma bagunça, né? Eu mesmo vejo minha mesa aqui, volta e meia tem papel para todo lado, né? Tem livro para todo lado, mas tem que ter uma ordem. Porque sem a ordem a gente se perde. Eu particularmente me perco. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, então a gente está pensando no mesmo diapasão, está no mesmo tom. Se as coisas não existem uma ordem, fica ao Deus dará. Não existe um significado para as coisas, não tem o porquê das coisas. Imagine você uma linha de produção numa empresa, numa indústria, se não tem uma ordem específica, como é que sai o produto final? Existe o dia e existe a noite. E por aí vai, um dia após o outro. É um princípio. E é por onde os princípios, e é de onde os princípios são fundados, é que a gente procura basear a nossa vida. Parece difícil, né? Mas não é, é fácil. Desde que a gente busque a sabedoria de como acessar, de como usar esses princípios. Né? Por exemplo, identidade é um outro princípio. Mas a ordem, eu creio que ela é fundamental para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida. Recentemente falamos sobre semear, né? O que o agricultor faz? Ele prepara a terra, escolhe as melhores sementes e semeia. Existe uma ordem. Você vai fazer uma receita, você segue uma ordem. Claro, você vai dar o seu jeito, vai colocar um pouco a mais de sal, um pouco a mais de açúcar, mas existe uma ordem. Você não faz o café sem antes ferver a água. Como você não edifica uma casa, uma construção, começando pelo telhado. O telhado é a coroação do projeto. Nós, enquanto humanidade, nesse exato período cósmico, somos a coroação de toda essa criação. Porque os reinos anteriores foram criados seguindo uma ordem para dar sustentação para esse nosso reino, reino nominal. Você tem o reino mineral, vegetal, animal e hominal, que somos nós. Sem os reinos anteriores, não teria como ter a vida nesse planeta. Ou seja, existe uma ordem para se fazer as coisas, qualquer coisa. Se o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima, é só seguir essa ordem. Não é difícil, é simples. A gente complica demais, a humanidade complica demais.
Sempre complicamos demais, por isso existe guerra, rumores de guerra. Eu, desde que me conheço por gente, ouço falar de guerra. A primeira guerra que eu ouvi falar na minha vida foi a guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias. Eu era criança. De lá para cá só ouço falar de guerra daqui, guerra dali, tomada de poder daqui, tomada de poder dali. Caraca, velho, que isso? A nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Eu não me lembro de ter outra bandeira no mundo que tenha uma frase semelhante a isso, né? Tá certo que tem, tá uma zona, mas tem que se buscar essa ordem. Porque aí sim, eu creio que a ordem pode gerar o progresso. Mas, como não sou um canal de política, não é isso que é o cerne da nossa conversa. O nosso assunto é organizar a nossa vida mental, emocional, espiritual. Botar uma ordem nisso tudo, para que a gente possa progredir, para que a gente possa explodir, para que a gente possa transbordar. Aí você está me perguntando, por que esse cara está falando sobre ordem? Porque recentemente chegou até mim esse tipo de informação falando desse princípio que é fundamental para que a gente possa edificar a nossa vida. Edificar a nossa vida com fundamentos, com princípios, e o da ordem é um deles. E por isso que eu tenho a obrigação de repassar essa informação. Porque se fizer sentido para você, pode te ajudar. E se você conhecer alguém que pode fazer sentido, passe para frente também. E por que a gente está falando sobre todas essas coisas? Para quê? Para que se melhore esse mundo, para que se melhore este mundo interior aqui, de cada um de nós. Parece redundante tudo que a gente vem falar aqui. Pode até ser. Mas quanto mais a gente fala, mais a gente edifica isso na nossa vida. E se faz sentido, por favor, se você conhece pessoas que necessitam, que existe a necessidade de passar essa informação, por favor, passe. Se não fizer sentido, não passe, delete um abraço, segue a vida. A amizade é a mesma. Me queira bem que não custa nada. Então, princípios são fundamentais na nossa existência e ordem é um deles. Tá bem? Então, eu desejo que o caos, olha que interessante, uma vez eu ouvi dizer essa frase, o caos gera ordem, né? Tem algumas traduções, né, de Bíblia que fala que no princípio era o caos, né, e aí Deus criou todas as coisas. Então, agora imagina uma grande metrópole como São Paulo, como Nova York, como Tóquio, como qualquer outra grande capital do Brasil, em horários de pico, com aquele trânsito, né, todo mundo parece uma grande bagunça, não é? Mas cada criatura ali está indo de um ponto de partida para um ponto de origem. Existe uma ordem aí, mesmo naquele caos, mas existe uma ordem. Existe um princípio e existe uma finalidade ali na frente. Ordem. Desejo sincera e honestamente que tudo aquilo que a gente conversa diariamente aqui possa fazer sentido na sua vida e que de uma certa forma ajude você a que você possa ajudar outras pessoas. A finalidade, o princípio básico desse canal é que a gente expanda a nossa consciência e melhore a nossa condição de vida nesse planeta. É isso. Por isso que diariamente a gente vem com informações que chegam até nós, de uma certa forma, ou por livro, ou por filme, ou por documentário, ou por amigos, ou por troca de informações pelas redes sociais, que fazem sentido. Opa, isso é legal, essa receita é boa, vou testar. Nossa, faz sentido, então vamos passar para frente. A busca da sabedoria e do entendimento para se conhecer as coisas e os mistérios do céu e da terra é uma obrigação nossa. Homem, conhecereis a verdade vos libertará. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses. Isso é uma frase antiga, né, dos gregos. Falava de deuses, mas era a realidade da época na Grécia, em Delfos, né? Então, tudo isso que a gente vem compartilhar aqui é justamente para isso. Para que a gente expanda a consciência, para que a gente exploda a nossa consciência, para que a gente mude para melhor.
Sempre, todo santo dia, todo dia. Tá bem? Né não? Então vamos lá. Essa é a música... Eu não conhecia essa moça, Kel Smith. E ela fala de uma certa forma de superação, né? Que ela mudou, né? O passado já não existe mais, o futuro, enfim, a gente sempre fala sobre isso também. O importante é o agora. Então esse agora aqui, ele está dizendo que mudou e vamos tocar o barco, vamos seguir em frente. Como deve ser, como tem que ser, como é necessário ser. Crises emocionais, todos nós temos. Crises financeiras, todos nós temos. Crises e crises, quantos de nós não as tem e quantas a gente já não superou? Umas foram mais doídas, outras nem tanto. E isso foi amalgamando a nossa vida e nos dando condições de seguir em frente. No hoje, no agora. E se você reparar bem, sempre teve uma ordem nisso tudo. Sempre existe uma ordem, sempre. É uma construção diária. Nós estamos construindo esse nosso edifício humano, cada um de nós, sustentando hoje com uma base para que amanhã possa vir, sabe, tipo um tijolo em cima do outro. Você passa a massa, põe o tijolo, passa a massa, põe o tijolo, depois você dá o acabamento e, bom... Aí chega uma hora que você vai querer, não gosto mais dessa construção, vou reformar. Estamos em constante movimento. O universo está constantemente se movimentando, mas, com absoluta certeza, seguindo um princípio de ordem. É isso. Nunca te vi, sempre te amei. E nessa ordem, Deus nos guarda.